faz calor. E que calor é quando a gente olha principalmente para o centro-oeste, para o sudeste do país. Bom dia para você. Bom dia, Carol, para você e para todos aí que estão nos acompanhando já nesse feriadão por aqui, né? Pois é, tem gente até que consegue, né? Pegar agora o feriado de quarta-feira, em alguns estados é feriado na segunda-feira, já emenda tudo, faz um bem bolado e tá curtindo. O pessoal já estava descendo a serra aqui em São Paulo para ir para o litoral, aproveitar, já estava um trânsito caótico, inclusive nessa terça-feira que eu já fiquei sabendo, viu, Carol? Pois é, quem quer curtir esse calorão na praia. Agora, quem fica na cidade acaba consumindo muito energia elétrica. Tanto que temos informação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, informação que a Elis Barreto nos trouxe, de que batemos o recorde ontem de consumo de energia. Quem pode liga ar-condicionado, liga ventilador e a consequência é essa. Agora, é um consumo a ponto de impactar o fornecimento de energia, Débora? A gente tem tido vários registros, inclusive, de falta de energia elétrica. Aqui em São Paulo aconteceu até um caso que virou meio que uma piada pronta, né? CPI da energia elétrica, lá na Leste faltou energia elétrica. Inclusive, o operador disse que não houve um corte de fornecimento para a região, então está meio suspeito, isso aí estão investigando. Mas em vários pontos aconteceram isso, inclusive essa madrugada na minha casa, Osasco, região metropolitana de São Paulo, teve chuva, já teve ali um impacto no fornecimento de energia elétrica, teve uma queda ali no momento. E o segundo dia consecutivo tendo esse recorde aqui em São Paulo, eu vou trazer até aqui o gráfico para poder a gente conseguir ter uma noção desses dados, né, desses números que vem dia após dia batendo recorde por causa desse calorão, né? Primeiro de tudo, a gente às 14 horas e 17 minutos, ou seja, pico do calor aqui em São Paulo, mais de 101 mil megawatts que a gente consumiu de energia. Só para você ter uma ideia, viu, Carol? A média que a gente tem tido de consumo nesses últimos anos é de 80 a 90 mil megawatts. Então, ou seja, a gente subiu bem realmente às 2 horas da tarde. Parte dessa energia tem sido gerada pela energia hidráulica, realmente, energia hidráulica 59,2%, que vem das hidrelétricas. Depois a energia solar, que é a nossa principal fonte, é a energia limpa. Depois a energia solar, 19,6%. Aí tivemos as térmicas, essa sim é mais preocupante, é o custo mais alto de geração de energia, e a energia mais suja, digamos assim, 11,4%. E aí, o restante disso foi de energia eólica, 9,3%. É o que a gente teve aí nessa fonte, né? De onde veio toda essa energia que foi gerada e esse pico que foi consumido aí pelos brasileiros. Só para você ter uma ideia, anteriormente o recorde tinha sido de 100.955 megawatts. E aí, claro, parte disso vem do vilão da história que está sendo o ar-condicionado. Todo mundo ligando o ar-condicionado porque quer se refrescar de alguma forma, né? Então isso, claro, tem deixado por um lado os aparelhos mais caros, a gente sabe disso. Por outro, a gente tem tido também um aumento de mais de 17% na conta do brasileiro, vindo somente por causa do ar-condicionado. São mais de 13 milhões de aparelhos que estão sendo utilizados, ou seja, né, vendidos novos aí por ano, tem sido uma média de 1.600.000 aparelhos e uma média de uso por dia de 8 horas. Aqui, por exemplo, a gente está no estúdio, tudo fresquinho, né, ar-condicionado ligado. Fresquinho frio, Débora. E frio. Para a voz da Carol isso já não ajuda, né, Cá? 298 dias por ano é que o brasileiro, é a média do que o brasileiro tem utilizado ar-condicionado, né? 12 anos é a média que a gente tem de aparelho, de sobrevida desse aparelho, né? Então, passa dos 12 anos, o pessoal começa a mudar esses aparelhos. A parte positiva é que os aparelhos mais modernos, eles já têm ali uma certa tecnologia que garante um menor consumo de energia. Mas para isso você também precisa preparar um pouco o ambiente, Carol. Não adianta você deixar a janela aberta sem uma cortina que vai entrar esse calorão do sol e aí vai deixar o ambiente mais quente, vai fazer com que sobrecarregue também o uso do aparelho. E é esse tipo de sobrecarga que impacta no fornecimento de energia. Não é que a gente não gere energia suficiente, mas está tendo algum gargalo na parte da distribuição, na ponta final, na chegada até o consumidor final. E isso que tem causado apagões, como por exemplo o que a gente viu, né, de chegar a uma semana de pessoas sem energia elétrica aqui em São Paulo, com toda aquela tempestade que aconteceu, e vocês muito bem acompanharam aqui na programação da CNN Brasil. Então esse tem sido o detalhe, o calor imenso, as pessoas optando por usar ar-condicionado e outros aparelhos também, né, ventilador, umidificador de ambiente, tudo ligado ao mesmo tempo, as geladeiras também ligadas por uma temperatura mais baixa para dar conta de resfriar os alimentos. Então, juntando tudo isso, está trazendo esse recorde aí de energia que a gente tem visto. Vamos ver se hoje vai ter outro recorde, né? Porque dia após dia a gente tem batido recordes, a gente vai acompanhando. De olho na conta de luz e também de olho na conta de bares e restaurantes, porque o setor está otimista com esse calor. Se a gente fala aí de preocupação com o setor elétrico, tem setor que vende bebida. Esse setor está animado quando vê essas altas temperaturas.
Pesa no bolso brasileiro, pode ter falta de energia por um lado, por outro, aí vem um lado positivo, né? Aqueles que estão conseguindo lucrar de alguma forma. Dados aí da Brasel já mostram, olha só, a gente deve ter uma média, né, de aumento, na verdade, de consumo de bebidas no Brasil como um todo de 40%, principalmente, claro, nos lugares que estão fazendo realmente esse calor mais forte. O faturamento de bares deve subir uma média de 15%. Isso aqui é o recorte do Brasil, tá, Carol? Se a gente olhar para São Paulo, eu conversei com o pessoal da Brasel São Paulo, eles disseram que a expectativa é de um aumento de até 20% entre bares e restaurantes nesse faturamento, nessa venda aí de bebidas e de comidas. E eu conversei, né, com a Luana Ciasca, ela que é uma empresária, dona de um restaurante aqui de comidas mais saudáveis em São Paulo. E ela me relatou que no final de semana houve um recorde de venda em todas as lojas dela, em todas as unidades, coisa que ela não estava esperando, inclusive. As pessoas procurando alimentos mais saudáveis, mais leves, frescos, né? Mais leves, exatamente isso. O pessoal da Brasel São Paulo também me falou que essa é a tendência, que restaurantes que estão ligados a vender sushi, poke, que são comidas mais leves, mais frescas, vegetarianos, isso deve ter, esses restaurantes, essas unidades devem marcar realmente recordes, como aconteceu com o caso da Luana. Em contrapartida, aqueles restaurantes que vendem aquela feijoada, hoje é quarta-feira, dia de feijuca aqui em São Paulo, a gente sabe, né? Esses devem ter aí um registro menor de procura, porque é uma comida mais pesada, mais quente. Então as pessoas devem recorrer realmente a comidas mais leves, já tem tido esse registro e não vai faltar cerveja, hein, gente? Também conversei com o pessoal da Serve Brasil, né? E eles já relataram para mim que, olha, nesse período do ano, a partir de setembro, os bares, eles já começam a aumentar os estoques, porque vem o verão. Então, em relação a estoque de cerveja, tá tudo garantido. Só para você ter uma ideia, no semestre anterior, a gente tem um consumo médio de 800 a 900 milhões de litros de cerveja no Brasil. É a bebida que o brasileiro mais gosta. E para esse período, a partir de setembro e aí entrando para novembro a dezembro, isso passa de 1 bilhão e 200 mil litros de cerveja, é muita coisa, Carol. Então, assim, não vai faltar cerveja, vai ter sim nos bares, os estoques estão garantidos, aumenta a produção, a gente deve ter aí um recorde, inclusive, esse ano e a gente vai seguir acompanhando e atualizando vocês aqui. Não dá para reclamar. E se quiser comer feijoada, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, dá para comer a feijoada. E aí é interessante observar, porque tem esses dados aqui que a Débora traz pra gente e tem feriado. Então a expectativa do setor aumenta ainda mais. Débora Oliveira, vamos conversar bastante ainda hoje. Até já, Débora. Até mais, Carol. Vem a Débora